Muito obrigado, senhor presidente, senador Monsanta, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, hoje o presidente Lula fez uma reunião do Conselho Político e com a presença do ministro Guido Mantega, com a presença do presidente Henrique Meirelles, tratou da crise que nós estamos vivenciando. A descrição e o relato do ministro e do presidente do Banco Central é uma descrição que aponta para um certo otimismo nesse início de ano, dentro, naturalmente, da crise que nós estamos vivenciando. Um otimismo dentro da realidade difícil que o mundo enfrenta hoje, que o Brasil não é diferente de outros países, mas claramente apontando com relação à recuperação do crédito, com relação aos preços das commodities, a recuperação do preço das commodities, com relação aos investimentos estrangeiros, com relação à recuperação da venda de automóveis, com relação a alguns setores que recomeçam a contratação de pessoal. Então há uma perspectiva de que nós poderemos, com as medidas adotadas pelo governo, com uma reação da economia, que nós sofreremos, como estamos sofrendo, o desgaste da crise, mas que nós temos possibilidades pela base, pelos indicadores macroeconômicos que nós temos, de sairmos dessa crise, talvez numa velocidade maior do que outros países. Acho isso importante, porque antes da crise, em setembro, o Brasil estava crescendo numa velocidade muito grande, num patamar muito grande, veio a crise, uma crise provocada pelo consumo irresponsável de algumas empresas norte-americanas, a falta de controle no mercado financeiro norte-americano e alguns países da Europa, mas que se arrastou por todo o mundo. Essa crise é uma crise de confiança, uma crise que tem diminuído em todos os países do mundo o crescimento das suas economias. O Brasil está passando pelas dificuldades, maior desemprego, menor crescimento, mas estamos também confiantes de que o setor privado brasileiro, com apoio do poder público, em todos os níveis, não só do governo central, mas dos governos estaduais, dos governos municipais, de que nós, de fato, poderemos fazer o enfrentamento a essa crise com uma dificuldade um pouquinho menor do que outros países no mundo. Debati nessa reunião e coloquei uma questão que eu acho fundamental. É o debate sobre o novo modelo de desenvolvimento que nós precisamos implantar no mundo. O atual modelo, ele fracassou na área social, porque tem gerado uma quantidade enorme de excluídos no mundo todo, gerando inclusive continentes inteiros de excluídos, como é o caso da África, um modelo concentrador de renda que gera miseráveis por todos os países desse mundo. Então fracassou nessa área da distribuição da renda. Um modelo que fracassou agora na área econômica, porque o argumento que se tinha de que o mundo estava crescendo, de que o consumo estava aumentando, é um argumento que ficou demonstrado que se nós não tivermos a presença do Estado, uma presença forte do Estado, controlando a economia e o mercado por si só não se sustenta, não se basta. Então é naturalmente importante a presença do Estado forte, fazendo com que haja distribuição de renda e fazendo com que haja o controle do comportamento irresponsável de qualquer entidade financeira desse mundo, em qualquer país do mundo. E fracassou na área ambiental, porque as mudanças climáticas que nós estamos enfrentando, provocadas pela queima de combustível fóssil, essa é uma realidade vivenciada por muitos hoje no mundo. E eu debati lá da importância do governo tomar todas as medidas, mas não apenas perseguir o velho modelo de desenvolvimento, o modelo da concentração de renda, da queima de combustível fóssil. É importante que neste momento nós dê sinais claros de que nós queremos mudar algumas coisas.
E o presidente Lula, na reunião de hoje, também disse que vai anunciar um programa de construção de habitação popular de 1 milhão de casas, 2009 e 2010. E eu encaminhei ontem a ministra Dilma, que é coordenadora do PAC, eu encaminhei ontem uma proposta para que essas casas desses programas utilizem a energia solar. O aquecimento solar, senhor presidente, vocês que é do Piauí, sabe a insolação que nós temos no Piauí, e em todos os países, em todos os estados desse país, a utilização do aquecimento solar. Não é a energia solar, a produção de eletricidade, que ainda não é competitiva economicamente. É o aquecimento de água. Todos nós temos chuveiros elétricos em nossa casa. O Brasil é um dos poucos países do mundo que usa chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico numa habitação popular representa de 25% a 35% do consumo de energia. Com 1 milhão de casas, vamos imaginar que não seja 1 milhão de casas, que seja 800 mil, 700 mil ou 500 mil, mas para facilitarmos o cálculo, vamos pensar no projeto do governo que é de 1 milhão de casas. Se nós economizarmos com a utilização de aquecedores solares, em cada casa dessa, para aquecer água, para você ter água quente no chuveiro, na hora que for preciso, nós teremos uma redução de 25% no consumo de energia. Consequentemente, teríamos 250 mil casas, de 1 milhão, 250 mil casas, economizando energia. Se nós pegássemos 1 milhão, os 25% de 250 mil casas, uma grande cidade, uma média grande cidade, economizando uma hidrelétrica nova, uma térmica que hoje se instala no Brasil, na minha avaliação de forma equivocada, para serem despachadas na hora que os níveis dos reservatórios estão baixos. O Brasil tem que utilizar essa fonte de energia que está aí gratuita. Outros países com menor insolação utilizam a energia solar. Hoje muitos no Brasil produzem as placas de aquecimento solar, muitos. Cada estado nosso aqui tem alguém que produz, alguém ou alguns empresários que produzem essa placa, uma tecnologia simples, já dominada, custo barato. Então não temos razão de não começarmos a aplicar o aquecimento de água, especialmente num programa como esse. Isso cumpriria outro papel também, de geração de emprego verde, geração de emprego nessa área de tecnologia limpa, que é importante para que a gente mude a matriz energética e elétrica do nosso país. Então reforcei hoje na reunião com o presidente Lula, o deputado Sarney Filho também reforçou essa posição, o senador Marcelo Crivella, que tem um projeto com esse objetivo, também reforçou essa posição. Acho que o governo deveria dar esse exemplo e seria uma bela contribuição que o governo daria ao nosso povo, porque nós passaríamos de fato a difundir e a produzir em escala grandes quantidades de aquecedores de água, aproveitando a luz do sol. Então, senhor presidente, quero aqui fazer esse registro da importância desse tema, que está relacionado à questão das mudanças climáticas, que está relacionado a diversas necessidades importantes que nós temos de preservação do meio ambiente e de adoção de tecnologias limpas.